Muito bem, o nosso programa Encontro começa falando sobre doenças pulmonares. Vamos conhecer um pouco mais do pulmão humano, que é um órgão bastante sensível. A gente viu isso recentemente quando aconteceu aquela terrível tragédia em Santa Maria, Rio Grande do Sul, quando muitos jovens em pleno vigor físico morreram em poucos minutos devido ao ataque extremo que os seus pulmões tiveram. A doutora Ana Paula Paraguaçu Soares, trabalha na área de pneumologia e clínica geral do HNSF, explica com detalhes o que acomete o pulmão em termos de doença e como são os tratamentos que hoje precisam ser feitos, sobretudo o trabalho preventivo, para que você tenha pulmões fortes e respire bem. Esse é um dos assuntos do nosso programa. Vamos começar falando sobre tratamento de doenças pulmonares aqui no programa Encontro. Veja a partir de agora. Mais uma vez estamos aqui no HNSF. Outra vez nós viemos aqui porque, como eu sempre digo, aqui é uma fonte de informações e essas informações que a gente passa para você que nos acompanha é exatamente com a intenção de prestar serviço. São informações que, na verdade, funcionam como utilidade pública também, no nosso dia a dia, conhecendo mais das doenças, conhecendo mais dos tratamentos, das possibilidades que o HNSF oferece para você de Patos de Minas e da região. Hoje, eu tenho o prazer de estar ao lado de uma médica bastante jovem, como vocês podem notar, mas já bastante experiente também, porque ela tem 7 anos de formada, e já tem 2 anos de atividade intensa aqui no HNSF. Ana Paula Paraguaçu Soares, que trabalha na área, atua na área de pneumologia e também de clínica geral. Bom, nós estamos aqui hoje, Ana Paula, exatamente para falar desses problemas, desses males que atacam o pulmão e, sobretudo, das possibilidades, dos tratamentos, enfim, do que hoje o HNSF oferece. Mas eu queria dizer que, antes de mais nada, é um prazer estar com você. Igualmente. Ela é de Carmo do Paranaíba, mas já é meio patense hoje, né? Já está em Patos há bastante tempo, né? Há 2 anos, né, que nós estamos trabalhando aqui no HNSF, atendendo aí os pacientes, né, na área de clínica médica e também pneumologia. Muito bem, eu começo por aí. Esse ambiente que você vive hoje como profissional da área médica é um bom ambiente para o profissional? Você se sente bem aqui? Você se sente em condições de realmente prestar o serviço que você pode oferecer a partir do seu conhecimento? Com certeza. Hoje, né, o hospital oferece um grande suporte, né, aí na área de pneumologia. Nós dispomos, né, da tomografia computadorizada de alta resolução, a espirometria, né, que é um exame que mede a função pulmonar e que hoje nos permite fazer o diagnóstico de várias doenças pulmonares, como, por exemplo, a asma, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, antigamente conhecida como enfisema pulmonar. Nós temos a parte também da polissonografia, né, que faz o diagnóstico, né, das doenças relacionadas ao sono, sendo que muitas dessas doenças também estão relacionadas aos problemas pulmonares. Olha que interessante. Dispomos, né, também da broncoscopia, que é um exame conhecido também como endoscopia respiratória, né, como se fosse uma endoscopia do pulmão, nos permitindo, né, fazer o diagnóstico das doenças infecciosas, né, das doenças neoplásicas. E, inclusive, né, essa broncoscopia também é um exame que, caso, né, fosse preciso dar assistência, né, a vítimas de incêndio, essa broncoscopia seria um exame de grande auxílio. Mas, doutora Ana Paula, eu queria que você falasse de um outro assunto, a hipertensão pulmonar, que a gente tem ouvido falar ultimamente. Isso é uma doença comum? Essa é uma doença comum ou é um caso mais raro? A hipertensão pulmonar, né, ela é uma doença rara, mais grave, pode ocorrer, né, em pacientes jovens. Geralmente, né, ela se manifesta através de dispneia, o paciente pode apresentar dor torácica e até mesmo episódios, né, de síncope, desmaio. O que ocasiona a hipertensão pulmonar? Existem, né, existem várias causas, né? Doenças pulmonares, como por exemplo a embolia pulmonar, né,
pode ocasionar hipertensão pulmonar, doenças cardíacas, né, malformações congênitas, tipo comunicação interatrial, CIV, doenças reumatológicas podem levar, né, à hipertensão arterial pulmonar. E em alguns casos, quando a gente não consegue, né, identificar a causa, a gente chama de hipertensão pulmonar idiopática. Muito bem. É um caso, então, que hoje passa a ser muito mais observado pela classe médica em função de que, apesar de ser raro, é fatal. É fatal. Não é? É fatal. Mas hoje, né, estão ocorrendo muitos avanços, né, na pneumologia, na área, né, da hipertensão pulmonar, o que, apesar, né, da gravidade da doença, tem contribuído aí para um aumento, né, da sobrevida dos nossos pacientes. Muito bem. Em rápidas pinceladas, vamos falar de um outro mal dos pulmões, o enfisema pulmonar. Essa já é uma doença mais tradicional, mais antiga, né? Sim, é uma doença, né, crônica, que afeta, né, predominantemente os pacientes tabagistas, mas que também pode ocorrer, né, naquelas pessoas que são expostas a fogão a lenha. A doença pulmonar obstrutiva crônica, né, é uma das doenças mais comuns, né, que nós temos aí na pneumologia. O paciente, né, muitas vezes ele vai apresentar, né, tosse produtiva, é aquele fumante que fala assim, eu tenho só um pigarrinho na garganta, que acha, né, que esse pigarro é normal e muitas vezes não é. Na verdade, já pode ser um dos primeiros indícios aí, né, do DPOC.